Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Glória a Deus. Nós vamos ler, se você quiser acompanhar no telão, na sua Bíblia. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, esse talvez é o último capítulo da nossa história, ou talvez o último capítulo que nós conhecemos. Aqui é quando a Nova Jerusalém vem, Jesus entrega ali o milênio, o seu reino a Deus Pai. Satanás, o falso profeta, o inferno, todos são lançados no lago de fogo, e então nós vamos viver a eternidade com Deus. Essa é uma imagem do nosso futuro. Quantos gostam desse futuro, diga amém. Essa é uma imagem que Deus nos dá, e é interessante porque no versículo 4 e 5, a Bíblia vai dizer que o Senhor não vai haver mais pranto, não vai haver mais luto, ou seja, não há mais morte, a morte vai desaparecer. E se não há morte, não há medo da morte, porque às vezes o medo de morrer é pior do que a própria morte, você ficar temeroso. Mas a Bíblia diz que também não há dor, não há tristeza, não há mais enfermidades, não há nada disso. Então o Senhor nos dá uma imagem muito plena, muito profunda daquilo que Ele tem para nós no futuro. Aí você fala: pastor, por que é importante nós sabermos isso? Porque quando nós vemos o final da história, quando nós sabemos o final de tudo, nosso coração pode se alegrar. Você sabe, quando nós estávamos de férias, sabe, eu e o pastor Guilherme, nós estávamos viajando, e na final da Copa América nós estávamos assistindo o jogo, e aí nós assistimos o jogo inteiro, mas quando chegou perto do final, eu achei interessante, porque nós estávamos num restaurante, e do lado tinha um bar, e aí, se você lembra, teve um pênalti, e então nesse pênalti, usou o VAR lá para saber se foi pênalti ou não. E aí nós estávamos esperando, e de repente o povo do lado do bar gritou assim: pênalti! Aí nós falamos: uai, como é que ele sabe que já é pênalti? Aí a gente se tocou: vixe, a transmissão dele está à frente da nossa. E aí então foi pênalti, e aí antes, nós estávamos vendo, na nossa transmissão, o pênalti ser cobrado, eles já estavam comemorando o gol. E aí ficou assim, né? Aí chegou lá na frente, antes de acabar o jogo para a gente, eles já gritaram: é campeão. Ou seja, antes mesmo do jogo acabar para nós já sabíamos o resultado. Preste atenção, antes mesmo da sua história acabar, Deus já viu o seu resultado lá na frente. Deus já declarou que nós somos vencedores, Deus já declarou o nosso futuro. E pastor, por que é importante nós falarmos isso numa semana de metanoia? É porque haverá um momento que não vai haver choro, pranto, luto, dor, enfermidades e nem nada. Mas hoje, infelizmente, ainda nós passamos por momentos de dificuldades. Hoje ainda há luto, hoje ainda há pranto, hoje ainda há dor, hoje ainda há desafios, hoje ainda há obstáculos que nós temos que passar. E por que Deus precisa transformar a nossa mente? É porque muitas vezes, diante dos desafios que nos é colocado, diante de onde nós estamos, até aquilo que está na palavra para nós, os nossos sonhos, as promessas de Deus, nós vamos encontrar desafios, e nesse momento, muitos irmãos, quando começam a passar dificuldades, eles desanimam, eles entristecem. É como se dentro deles eles falassem: se Deus fosse bom, Deus não deixava isso acontecer com a minha família. Se Deus fosse bom, eu não estaria passando sobre isso. Se Deus fosse bom, eu não deveria ter obstáculos, deveria ser mais fácil, deveria ser mais simples, deveria ser, menos difícil. E muitas pessoas se frustram na vida da igreja, se frustram com o seu casamento,
se frustram com a liderança, se frustram às vezes com o sonho, se frustram às vezes com o chamado, se frustram até no relacionamento na célula, com a liderança, se frustram, porque em algum momento eles não entenderam que enquanto nós estivermos aqui, eu sei que no final nós já somos mais que vencedores, amém, irmãos? Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar desafios. A Bíblia diz lá em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava querendo falar o seguinte: olha, vocês vão caminhar, tenham paz em mim, mas eu quero dizer algo para você: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter desafios, mas tenham paz, eu venci o mundo, eu estou com vocês e vocês também vão vencer, vocês vão avançar. Mas em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: quando vier as circunstâncias, se animem e perseverem diante dos desafios. Tenha perseverança, tenha persistência, não desista, não pare, sabe? É como se a vontade de Deus estivesse à nossa frente, mas até nós chegarmos a elas, situações vão se levantar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Uau, que rápido. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, diga corramos, com perseverança, diga perseverança, a carreira que nos está proposta. Você sabe, na linguagem, a mensagem diz algo, uma maneira interessante. Significa que o melhor a fazer é continuar, livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para nós. Nós estamos caminhando rumo ao propósito, e nós devemos correr, mas com perseverança. É como se o propósito de Deus fosse sair daqui e atravessar essa rua. E talvez você fala: nossa, isso é a vontade de Deus para mim. Pastor prega aqui durante a semana, vários pastores pregam sobre a célula, sobre unidade, sobre discipulado, sobre metanoia, sobre descanso. E você fala: uau, então isso é como se fosse sair daqui e atravessar a rua. Só que você sai, aí você começa a esbarrar nas cadeiras, aí você fala: uau, tem cadeira no meio. Aí você sai daqui, aí você encontra uma porta, fala: nossa, a porta está fechada. Aí você encontra a parede, aí você fala: nossa, existe uma parede. Aí muitas pessoas nesse momento estacionam, se frustram. Eles esquecem de que nós devemos correr, mas ter perseveranças, porque Deus é um Deus que abre portas, Deus é um Deus que fecha portas, mas é um Deus que faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Você sabe, esses dias o Senhor quer nos transformar a nossa mente. Muitas pessoas estão correndo, mas pararam de perseverar com a sua família. Você sabe, muitos têm casas abençoadas, famílias abençoadas, filhos abençoados, mas outros ainda estão no processo. Muitos adolescentes aqui, eu sei, você está aqui, mas seus pais ainda não estão. Eu sei que alguns casados estão aqui, você está aqui, mas o seu marido ou sua esposa não está. Talvez até que está todo mundo aqui, mas você, a sua família ainda não conseguiu viver todos no propósito, todos na plenitude. Então são desafios. E muitos no decorrer da caminhada desanimam por causa disso. Mas eu quero falar para você: persevere. Eu lembro, já presenciei e aconselhei muitos casais. Eu lembro de um casal que veio aconselhar. E você sabe, eu olhei a situação do casamento. Até eu mesmo falei: meu Deus, como que isso aqui vai mudar? Como que esse casamento vai transformar? Sabe, já tantos problemas, tantas dificuldades, traições, sabe, marcas profundas. E aí um dos cônjuges decidiu perseverar por causa do casamento. Orou, pediu conselho, buscou a Deus, insistiu, foi lá, mesmo não tendo resposta, mesmo, entre aspas, o amor tendo acabado, o sentimento tendo sido esfriado, mesmo não tendo nada.
Mas aí um daqueles cônjuges perseverou. E aí você sabe, o outro começou a vir para a igreja, de pouco em pouco, começou a se reanimar, começou a participar, começou a vir, começou a se envolver, e aí de repente estavam os dois de novo. E um tempo atrás, eu fiquei feliz porque ambos estavam querendo liderar novamente. Eu falei, uau, de um casamento que estava destruído, que não tinha a menor chance de voltar, agora os dois estão querendo liderar. Os dois estão se dispondo, mas o que é isso? Imagina se tivesse desistido e falasse, não, quer saber, eu entrego os pontos, eu não quero investir mais isso não, eu não quero gastar mais tempo não. Mas ele decidiu ali insistir, até ver a promessa se cumprindo. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Diante da pregação, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. Você sabe, quando a salvação entra, é só o começo para uma transformação completa. Então se você está aqui, não desista. Não desista. Não desista da sua família. Não desista daquilo que o Senhor que você almeja ver na sua casa, no seu casamento, naquilo que você enxerga como propósito de Deus, e você tem uma palavra. Não desista de ver os seus pais convertidos, não desista de ver os seus filhos envolvidos, não desista disso, corra com perseverança, porque o Senhor vai cumprir, amém, irmãos? O Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer, sabe? Mas o problema é que diante dessas circunstâncias, muitas pessoas falam o seguinte, pastor, eu cansei, não tem jeito, fulano não muda, meu marido não muda, minha mulher não muda, não tem solução, essa causa está perdida, acabou. E você sabe, eu costumo falar algo assim, falo, irmão, você está vivo, enquanto há vida, há esperança para transformação. Enquanto há tempo, é porque às vezes nós achamos que o propósito de Deus se limita a um tempo, não. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir, vai completá-la, vai concluir ela até o dia de Cristo Jesus. Mas não é até amanhã, não é até o final do ano, não é com 10 anos, 20 anos, não. É até o dia de Cristo Jesus. Ou que Ele voltar, ou que nós fomos em direção a Ele. Então, acredite no seu coração, a história só acaba com o ponto final, e o ponto final, o Senhor vai estar trabalhando até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai estar movendo. Você sabe, eu tive uma experiência junto com o pastor Mauro, que marcou a minha vida. Um dos irmãos que estava aqui na igreja, o avô dele então, estava internado na UTI, e ele então falou que o pai dele tinha tido uma experiência com o Senhor, o avô dele, perdão, e ele então falou que o avô dele queria ser batizado e ceiar. E aí nós fomos lá na UTI, veste aquelas roupas, tudo, e aí estava lá um senhor, que nem queria ficar deitado, fez questão de sentar. E aí o pastor Mauro orou, jogou aspergiu, claro, não tinha como fazer o batismo por imersão, batizou ali, e um senhor já, eu acho que ele tinha quase seus 80 anos, batizou e ceiou na UTI de um hospital, sua primeira ceia. Você sabe, foi uma experiência que marcou. Pouco tempo depois ele veio a falecer, mas isso surgiu algo dentro do meu coração. A boa obra que o Senhor está fazendo, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Enquanto há vida, há esperança. Por isso, não desista, persevere diante da sua família, diante das circunstâncias, mas também, às vezes, na vida da igreja. Eu sei que com o passar dos anos, muitos irmãos, eles vão desanimando, ou esfriando, ou acomodando, e às vezes, Atos diz que nós temos que, os discípulos, eles perseveravam unanimes na oração, no tempo. Nós precisamos também aprender que nós, na vida cristã, precisamos perseverar na vida da igreja.
Você que está aqui hoje, é graça de Deus, porque você entendeu, eu preciso estar no jejum, eu preciso ouvir uma palavra de Deus, eu preciso continuar me alimentando. Você sabe, você encontra irmãos que eles falam, eu vou estar na conferência, eu vou estar no jejum, eu vou participar, eu vou estar na célula, eu vou fazer o cursão. Às vezes eles já fizeram o cursão, mas eles falam, eu vou fazer de novo. Eu vou ir, porque ele entendeu que ele está numa corrida, numa caminhada, e ele tem que perseverar. A tendência é se esfriar, parar as pressões, mas ele está se alimentando do Senhor. Persevere na sua célula. Talvez a sua célula ainda não cresceu, não multiplicou. Talvez a sua célula ainda não está da forma que você almeja. Talvez você está aqui na vida da igreja, está participando, mas você fala, pastor, tem tantos jejuns que eu participo. Já ouviram isso de algum irmão? Pastor, quantos jejuns eu já fiz? Quantas conferências? Quantas coisas eu participei? Pois é, meu querido, continue. Não pare. Continue participando. Continue se alimentando. Muitos irmãos, às vezes eles falam, pastor, eu já tentei ler a Bíblia toda e não consegui. Pois é, continua, insiste, chama um irmão para ler, não pare. Pastor, eu já tentei orar em línguas, nunca consegui orar em línguas. Você quer saber, eu acho que isso não é para mim, não. Deixa o Senhor mudar a sua mente. Se às vezes não aconteceu, é porque o Senhor quer que você insista, que você persevere até que aconteça, até que seja liberado. Você sabe, muitos irmãos, eles já tiveram o privilégio de liderar, mas em algum momento ele se frustrou, ele não deu conta, ele parou, ou a célula fechou, e aí o que acontece? Por causa disso ele estacionou, falou, quer saber, não vou liderar mais não, eu acho que isso não é para mim, quer saber, eu não tenho um dom, quer saber, é muito difícil. A Bíblia diz, eu estava meditando, achei interessante esse texto, Lucas capítulo 8, versículo 15. Diz o seguinte, Lucas 8, 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com? Vamos declarar isso? Estes frutificam com? Você sabe, é interessante, a terra era boa, porque essas pessoas reteram a palavra, de bom coração, de bom grado, a palavra caiu no coração, só que agora o frutificam com esperança, com perseverança. Ou seja, talvez você estava aqui, você teve uma experiência ruim, você não frutificou como líder, você não cresceu, e talvez você abandonou a liderança, mas eu quero dizer algo para você, talvez o Senhor quer te ensinar a perseverar mais, talvez o Senhor quer te ensinar, mas queria naquele tempo te ensinar algo que hoje Ele ainda quer, porque nem sempre talvez teve uma experiência ruim, mas você vai ter uma experiência boa. Eu lembro, eu eu liderava e eu ia me tornar discipulador em treinamento, eu era adolescente ainda. Pastor João Novaes, eu havia já crescido, multiplicado uma célula, mas passou um tempo, acabou que eu peguei uma célula, não sei, parece que tinha uma cabeça de burro no lugar. O negócio não ia, não avançava, não rompia, a célula pequena. Eu cheguei, o pastor João Novaes me chamou, falei, pastor, não estou dando conta, essa célula não está avançando, estou meio desanimado e não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim, irmão, eu já fechei 3 células e sou pastor, vai para frente, dá certo. Sabe, eu olhei assim e falei, e pode, quer dizer que, você sabe, no momento, foi aquilo que o pastor Mauro ministrou, eu entendi, nós somos humanos, então aquilo trouxe um ânimo no meu coração, não, quer saber, pastor já fechou 3, eu nunca fechei, então essa célula está difícil, mas eu vou perseverar, eu vou continuar. E você sabe quantas vezes, diante de certas circunstâncias, nós precisamos continuar. Mas aquele momento ali, foi um marco do meu coração. Eu decidi continuar como líder, e até hoje eu lidero. Talvez você teve uma decepção, mas o Senhor hoje quer te trazer novamente, às vezes a liderança.
O Senhor quer trazer você ao centro do propósito. O Senhor quer despertar no seu coração o chamado que se apagou. Porque talvez você frustrou em algum momento, mas o Senhor está te chamando mais uma vez essa noite. Amém, irmãos? Persevere, persevere, porque alguns vão frutificar com perseverança. Se não deu certo, tente outra vez, insista, acredite, vai mais uma vez. Tenta de novo, de outra forma. Você sabe, eu vi uma frase que eu achei interessante ela. Dizia que 90% do sucesso é insistir. É insistir. Se você hoje talvez está aqui e você tem orado por prosperidade, para que a sua vida prospere. E às vezes muitos irmãos, porque ele às vezes gastou tudo que tinha para abrir um empreendimento, abrir uma empresa. Às vezes investiu até o que não tinha, e às vezes você não colheu ainda, não recebeu de volta aquilo que você esperava. Não desista, persevere, vai vir o tempo da colheita, vai vir o tempo do fruto. Talvez você está aqui, você tenha almejado ter um salário X, talvez nos seus pedidos de oração, você tenha orado por uma casa, por um transporte, você tenha orado por prosperidade dentro do seu casamento, e talvez você ainda não viu essas coisas. Eu quero declarar uma palavra dessa noite para você. A prosperidade virá sobre a sua vida, você prosperará, você vai ver isso, mas não desista, não pare. Acredite no seu coração que o Senhor está fazendo. Pastor, e se eu errar? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quero falar algo para você. Se você errar, não tem problema. Deus vai fazer com que o seu erro coopere para o seu bem. Se você em algum momento teve um problema na sua família, você errou, falou, pastor, e agora? Deus vai fazer isso cooperar para o seu bem. Talvez no seu trabalho, na sua empresa, você tomou uma decisão errada. Deus no final vai fazer isso cooperar para o seu bem. Nós somos daqueles que acreditam, daqueles que continuam. Talvez as coisas não estão do jeito que nós achamos que deveria ser, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa vida, eu gosto desse exemplo, que a nossa vida é como um quebra-cabeças, e nós vamos recebendo peça por peça. Quando você pega uma peça, alguém já montou algum quebra-cabeça aqui? Olha, de 1000 peças, alguns, um dia eu monto. Mas eu acho interessante, porque você pega um quebra-cabeça, o pedaço assim, aquela imagem, aquele pequeno pedaço, ele não tem sentido, não tem clareza. Às vezes é um borrão, às vezes é uma cor sólida só, você não entende. Mas às vezes é a nossa vida. Às vezes você está vivendo um momento que você não entende, mas aquilo é uma peça que vai se complementar com outras, para que no final forme uma figura perfeita. É isso que Deus está fazendo. Então acredite. A Bíblia diz que tudo o Senhor vai fazer cooperar para o nosso bem. Você sabe, eu acho interessante na Bíblia, como que Deus fez. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim e falou, tenham filhos, multipliquem, encham a terra e espalhem a minha imagem. Amém. Só que o que aconteceu? O homem pecou. Mas aí o homem pecou, Deus foi lá, deu a veste do cordeiro. Só que aí o homem continuou. Só que acabou que foi lá, Caim matou Abel. Mas depois que Caim matou Abel, Deus levantou 7. Só que aí a terra se corrompeu, toda a carne, as pessoas, o pecado foi tão grande, então Deus falou o seguinte, rapaz, eu vou pegar Noé, a sua família, vou passar o dilúvio, vou destruir tudo e vou recomeçar com Noé. Só que aí passou Noé, e aí Deus falou, não, vou pegar Abraão, e através de Abraão eu vou cumprir a minha promessa. Só que Abraão desceu para o Egito, Deus teve que trazer Abraão do Egito. E você vê na palavra inteira o Senhor ajustando as coisas. É claro que Deus já viu o fim. É claro que para Deus todas as coisas vão dar certo e vai funcionar, porque Deus é perfeito e sabe de tudo. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que em todos os momentos que parecia ser o fim, Deus restaura e faz um novo começo. Olhe assim para a sua vida. Quando você achar que não tem como mais dar certo a sua empresa, o seu negócio,
Quando você acha mais que não tem como a sua família continuar, você vai separar, você vai acabar, vai colocar um ponto final. Quando você acha mais que não dá mais para continuar com essa célula, não dá mais para continuar nessa liderança, ou talvez não dá mais para você continuar com essa vida, e às vezes você quer chutar o balde, quer fazer algo imprudente, o Senhor nesse momento te diz: persevera, continua alimentando a palavra, continua se expondo. A Bíblia diz, nós lemos o texto, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Mas eu te pergunto algo: quem começou a boa obra? Fomos nós ou foi o Senhor? Fomos nós ou foi o Senhor? Foi o Senhor. Então quem vai completar essa obra? Somos nós ou é o Senhor? É o Senhor. Você fala: pastor, então se Deus vai fazer, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos expor à palavra. Nós temos que nos expor ao Senhor. Nós temos que perseverar na vida da igreja, perseverar no conhecimento da palavra, perseverar em buscar mais de Deus, perseverar na oração. Você sabe, você encontra alguns irmãos, e às vezes eles falam assim: pastor, eu já orei por isso aqui demais. Às vezes até na sua ficha, você fala: não vou nem escrever isso aqui não, porque eu estou orando tanto, já orei tanto. Pois é, mas enquanto você está vivo, continua orando. Continua, porque Deus vai fazer. E às vezes esse tempo de espera você não entende, mas nesse tempo de espera, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te moldando para que, quando lá na frente você alcançar, se torne ainda muito mais do que você imaginou. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, os caminhos de Deus são mais elevados. Então às vezes nós não entendemos, mas o Senhor está fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Lucas 23, 42. Diz assim: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você sabe, assim como eu contei o exemplo aqui da UTI do Senhor, na verdade eu já tive várias experiências, e às vezes a pessoa, antes de falecer, ela aceitar Jesus e ela encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que esse homem viveu uma vida inteira perdida, destruída, no pecado, era um ladrão, ia morrer crucificado. Mas pela graça de Deus, lá na cruz ele encontrou o Senhor. E alguém que estava condenado à eternidade no inferno, à eternidade perdida, em um momento o Senhor falou: Senhor, ele falou para o Senhor: lembra-te de mim. E naquele momento o Senhor falou: rapaz, hoje mesmo você vai estar no paraíso. Você sabe, irmãos, eu queria dizer algo de Deus para você. Não desista de falar de Jesus para as pessoas. Não desista de convidar as pessoas para o culto. Não desista de convidar as pessoas para o encontro, para a célula. Você sabe, às vezes chega a semana de encontro, ou às vezes domingo, muitos irmãos falam assim: ah, pastor, já chamei fulano 1000 vezes. Ah não, eu chamo fulano, toda vez ele me dá um bolo. Ah não, pastor, eu estou cansado de chamar e as pessoas não virem. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Eu vou dizer algo para você: continue chamando, mesmo que a pessoa te dê um não até o fim. Mas vai chegar, pode ser que em algum momento ali, naquele momento X definitivo, que só o Senhor sabe, ele pode aceitar, e a vida dele vai ser transformada em um momento, e você vai ser um instrumento dessa transformação, e você vai receber a recompensa de Deus por isso, e você vai ser um canal de graça. Então não desanime de chamar as pessoas, de convidar as pessoas, de insistir na obra, de insistir de falar do Evangelho. Ah não, pastor, mas eu já falei para minha família, mas ninguém me ouve. Não, mas continua falando, uma hora eles vão ouvir, uma hora os corações fechados vão se abrir, porque o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Nossa mente precisa ser transformada. E como que ela precisa ser transformada? Porque diante dos desafios, nós queremos parar, diante dos obstáculos, nós queremos estacionar, mas Deus nos diz: continua. Essa semana nós tivemos vários cultos. Primeiro dia, o Somauro falou a respeito do merecimento, e talvez você ouviu essa palavra e você falou: é isso. Então se é isso,
Continua ouvindo, continua meditando, ouve a palavra mais uma vez, ouve ela duas, lê sobre aquilo, recebe até que aquilo entra no seu espírito, porque nós precisamos perseverar até no ouvir a palavra. Talvez você ouviu sobre discipulado, a pastora pregou, e você falou: nossa, eu preciso ter um discípulo, eu preciso formar discípulos, eu preciso andar com alguém, e talvez você não está fazendo nada, mas se você não está fazendo, insista até que isso aconteça. Nós ouvimos sobre unidade essa semana. Talvez você não está em unidade na sua casa, não está em unidade na sua célula, ainda você não está vendo aquilo que foi ministrado, mas ao invés de falar, não está acontecendo não, vai atrás, busque em Deus, ora, insista. A metanoia, ela acontece em nós, quando nós entendemos, nós precisamos perseverar, nós precisamos insistir, até que o Senhor mova. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, nós temos que guardar bem, sem vacilar, sem estacionar, sem desistir, porque quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você sabe, eu já conversei com algumas pessoas, e essas pessoas falaram assim: pastor, mas eu não tenho promessa, uma palavra de Deus específica para isso, para aquilo. Eu falei: irmão, tem para você sim, tem na Bíblia. Não, mas não é assim. Eu falei: tem várias promessas na Bíblia, tem várias palavras na Bíblia. E isso, quando foi escrito para mim e para você. Então aquilo que nós estamos tendo a necessidade, nós podemos ir à palavra e nos apropriar do que foi falado, e crer que se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Então nós podemos ter o nosso coração firme no Senhor, firme de que Ele vai fazer. Agora, o fim de tudo isso, o fim de todas essas coisas, é porque o Senhor quer fazer algo muito especial na nossa vida. O Senhor, com o passar dos anos, a Bíblia diz que nós somos a igreja, a noiva, e Ele é o noivo. O Senhor quer que nós venhamos permanecer com o coração incendiado com o passar dos anos. O Senhor quer que nós venhamos permanecer com a expectativa da sua volta, com a expectativa do seu retorno. Você sabe, eu sei que muitas pessoas acham e querem que o país vai mudar com o presidente X, o presidente Y, ou quando a economia mudar, quando as leis mudarem, quando as coisas. Deixa eu falar algo para você. Deus até manda nós orarmos por isso, mas a prioridade dele não é essa. Deus quer que nós venhamos ansiar pela sua volta. Deus quer que nós venhamos ansiar pelo seu governo, pelo seu reino. O Senhor quer que nós venhamos permanecer com o coração fixo nele, na presença dele. Você sabe, com o passar do tempo, as circunstâncias vão vindo, vão apertando os desafios, e a tendência às vezes pode ser que você esfrie em algum momento, pode ser que em algum momento você perca o foco, mas nós estamos aqui essa noite para voltar os nossos olhos para o Senhor. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 4, 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí você fala: pastor, como que eu posso ter um coração apaixonado no decorrer do tempo? Olha, eu vou dizer algo para você. Se nós queremos ter um coração apaixonado, se nós queremos perseverar na nossa vida cristã, e a cada dia mais conhecermos o Senhor, crescermos em relação, e termos um coração queimando por Ele. Eu já tentei muitas coisas, orar, jejuar, fazer tudo isso, e isso faz parte do pacote. Mas a Bíblia diz que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que o primeiro amor de Apocalipse ali, não é o nosso amor por Ele, é o amor dEle por nós.
Se todos os dias você meditar o quanto você é abençoado, se todos os dias você meditar o tanto que você é amado, se você pegar a Bíblia e você começar a meditar na obra da cruz, no que o Senhor fez, no quanto que o Senhor é bom, no quanto que o Senhor é gracioso, no que Ele te resgatou. A Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha planejado nossos dias. A Bíblia diz que quando nós éramos pecadores ainda, Ele entregou o seu Filho por nós. Quando nós meditamos no amor de Deus, nós somos constrangidos e nós decidimos amá-lo. É por isso que Paulo era alguém apaixonado. É por isso que Paulo era alguém que trabalhava mais que os demais, porque Paulo enxergou a graça como ninguém. Ele enxergou o favor de Deus como ninguém. E quando ele enxergou o tamanho do amor de Deus, ele falou: eu preciso dar minha vida em prol disso. Eu preciso responder esse amor. Cada vez que nós enxergamos o amor de Deus por nós, cada vez que nós perseveramos, e talvez você está aqui e você fala: pastor, eu já ouvi muito sobre a graça, mas você precisa ouvir a vida toda, e nós vamos ouvir para sempre da nossa vida, sobre o amor e a grande obra do Senhor. E eu vou dizer, cada vez que nós ouvirmos, Deus vai estar acrescentando algo no nosso coração, porque nós somos finitos e Deus é infinito. Então, uma vez que nós precisamos conhecer mais desse amor, nosso coração vai incendiando. Preste atenção em algo. Medite todas as manhãs, não o que você pode fazer pelo Senhor, mas medite naquilo que Ele fez por você. Medite no amor dEle. Medite no que Ele tem feito nos dias. Como eu falei em Filipenses, Ele começou a boa obra. Ele te chamou lá naquele encontro, lá naquela célula, lá naquele evento ponte, ou lá naquela igreja. Ele te chamou naquele dia, Ele que te trouxe. Nós jamais buscaríamos o Senhor, mas Ele nos trouxe até aqui, e de lá até hoje Ele está trabalhando, de lá até hoje Ele está nos moldando. E eu sei que chega algum momento que nós podemos, como eu falei para você, olhar os obstáculos e nos desanimar. Olhar para os obstáculos e nos vir às vezes um sentimento: se o Senhor fosse bom, Ele estaria fazendo isso ou aquilo. Mas é nesse momento que nós permanecemos crendo que Ele é bom. Nós permanecemos olhando para a sua obra. E você sabe, com perseverança. Paulo diz que o Senhor tem uma coroa guardada para todos aqueles que amam a sua vinda. Persevere com o seu coração. Persevere em ouvir a palavra. Persevere no fogo de Deus. Sabe, o que Deus quer fazer nesses dias de jejum é despertar-nos para um nível maior. Eu tive uma experiência, vou encerrar, para nós orarmos contando ela. Eu estava com muita expectativa nesse jejum, uma semana antes. Só que aí quando faltou 2 dias, eu acho que meu cérebro falou, né? Você vai ficar com fome uma semana. Aí, meu Deus do céu, parece que veio uma apreensão. E aí o primeiro dia de jejum, meu Deus do céu, mas foi difícil. Porque nós fizemos no líquido. E aí, primeiro dia, aquela canseira, aquele peso. E aí chegou, teve o culto, foi uma bênção, mas eu não sou de ter dor de cabeça. Mas minha cabeça rachou de dor. Aquela dor insuportável. Aí chegou terça-feira, sabe assim, parece que nada rendia. Parece que eu falei: meu Deus, eu estou passando fome. Porque eu não estou, sei lá, eu não estou recebendo nada de Deus. Parece que eu estou jejuando, não está acontecendo, não está fluindo. Chegou o terceiro dia do mesmo jeito. Só fome, lendo, parece que não tinha revelação de nada, mas perseverando no jejum. Quando foi o 4º dia, minha esposa estava assistindo uma palavra do pastor Lísio na televisão, e eu parei e comecei a ouvir. No momento que ele estava falando, ele falou algo, parece que aquilo veio como uma espada no meu coração. Você sabe, era algo que Deus estava tentando falar comigo há tanto tempo. Há tanto tempo eu precisava daquilo, entender aquilo. Mas um momento que eu parei na frente, ouvi aquela palavra, estava quebrantado, a palavra entrou. E você sabe, é tão precioso isso, porque pode ter sido um momento, mas aquele momento mudou meu coração totalmente. Mudou a minha visão a respeito de muitas coisas. O Espírito falou.
Você sabe, naquele momento eu entendi, nós precisamos perseverar. Mas perseverar em ouvir de Deus. Porque às vezes você está buscando uma resposta e você não tem. Às vezes você está tendendo a entender alguma coisa, mas parece que seus olhos estão fechados. Parece que você não compreende, parece que aquilo não explode no seu coração. Mas chega um momento simples, e às vezes você passa na frente de uma TV, ouve uma palavra, aquilo entra como uma espada, e aquilo provoca uma revolução dentro de você. Às vezes você está aqui essa noite, até hoje você não ouviu ainda algo que causou uma revolução. Talvez você ainda está precisando. Persevere, continue orando, continue com expectativas em Deus, continue mantendo o seu coração aquecido, porque vai chegar um momento que quando você menos perceber, o Espírito Santo vai falar, você vai ser despertado. É por isso que é importante vir nas reuniões, é por isso que é importante ouvir a palavra, por isso que é importante estar no culto, porque quando menos nós esperamos, Deus vai e faz, abre os olhos, muda aquilo que parece que você não entendia de jeito nenhum, e nesse momento a luz vem. Quando a luz vem, a palavra entra, e você começa a caminhar dentro do propósito. Talvez você está me ouvindo aqui, e dentro de você há uma fome, como aquela canção fala, a fome, uma sede no seu coração. E talvez você tenha desejado mais do Senhor, você precisa de uma porção maior, você precisa crescer, você fala, pastor, eu preciso romper esse nível que eu estou vivendo, eu preciso experimentar de mais de Deus, eu preciso de um novo nível de revelação, eu preciso de um novo nível de intensidade, eu preciso de um novo nível na minha vida cristã. Se Deus te trouxe aqui essa noite, é porque Ele quer fazer isso na sua vida. Eu queria que você se colocasse.